energético, sabor energético. Se o player não souber o que de fato ele está fazendo, ele acaba ficando em alguma atualização do mercado. E aí fica para trás. Então é um modelo de negócio que facilita muito a entrada de pessoas novas no mercado. E para quem é produtor e tem vários afiliados, também é um excelente modelo de negócio. Se você não tiver um plano B e não tiver clareza do porquê você quer aquilo, e isso não é por questão material não, porque se for por questão material, quando você tiver dinheiro, você vai... a última coisa que você vai querer é trabalhar. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez em Balneário Camboriú, a cidade que cheira prosperidade. Estamos aqui agora nesse exato momento na beira-mar e eu estou indo para um restaurante muito bom, que é o Amaitê, se encontrar com um cliente meu, que é o Aleph Gonçalves. Ele é das maiores referências no mercado de afiliado hoje no Brasil, né? Que roda no Brasil. E a gente vai trocar uma ideia lá, como é que é a operação dele, como é que ele ajuda os afiliados, qual é o 80-20 para ter sucesso com o modelo de negócio dele. Tá? E para quem não sabe o que é afiliado nada mais é do que um vendedor terceirizado, né? Por exemplo, vamos supor que você trabalha, igual eu já falei em outros vlogs, eu trabalhei na Rinode. Eu era um afiliado da Rinode. A Rinode tinha os produtos deles e eu vendia e ganhava uma comissão por isso. O afiliado nada mais é do que existem vários produtos nas plataformas, né? Tanto infoprodutos quanto produto físico. E aí o afiliado é uma pessoa independente que na maioria das vezes trampa só. Tem alguns outros afiliados mais profissionais que têm equipe, mas ele tem um produto, né? Existe um produto que a gente chama de produtor, que é o dono do produto, e ele disponibiliza nas plataformas para que os afiliados se afiliem, virem vendedores daquele produto, seja digital ou seja um produto físico, um e-commerce e tal. E toda venda que esse afiliado faz, ele ganha uma comissão. Comissão de 30%, 40%, 50% até 80%, né? E qual o benefício de ser afiliado? É começar com uma estrutura pequena, sem precisar ter produtos, sem precisar aprender sobre funil, sobre copy. Na maioria das vezes, o afiliado ou ele faz vendas orgânicas, ou vendas X1, ou até vendas com tráfego pago, né? Direct Response, outros tipos de canais de aquisição. Então, o afiliado, ele tem uma facilidade para começar, né? Porque o produtor já disponibiliza o produto, os funis de vendas validados, as copies validadas, e o afiliado só tem que jogar tráfego para a oferta. Então é um modelo de negócio que facilita muito a entrada de pessoas novas no mercado. E para quem é produtor e tem vários afiliados, também é um excelente modelo de negócio, porque ele não fica dependendo apenas da equipe de tráfego interna dele. Ele depende de centenas de milhares de afiliados que ele tem. E no dia que um tiver ruim e o outro tá bom, isso dá muito mais estabilidade no longo prazo. Chegamos aqui na entrada do Amaitê. É um restaurante na Brava, muito top. Sempre trago a minha esposa aqui e hoje a gente vai se encontrar com esse meu cliente. Galera, olha essa vista, que coisa mais linda. Olha isso. Que paz. Qual é o teu lugares preferidos, Thales? Santa Catarina, cara. Eu amo esse estado. Não é o estado que nasci, mas eu amo esse estado. Balneário, Floripa. É tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Pessoas sérias, a cultura aqui é muito boa, as pessoas são honestas. E tem um ambiente de prosperidade, né? Quase todo mundo que está aqui não é daqui. Tem muita gente de fora, muito gaúcho, muito paulista, muito nortista, muito nordestino. As pessoas vêm para aqui para prosperar. Estamos chegando aqui já. Ali a porcheta ali. Galera, energético, sabor energético. Vamos lá, gravar com o Aleph. Olha o brabo aí. Ah, o cara aí, ó. O brabo dos afiliados. Esse aqui é o brabo das plataformas. E aí, meu cara? Certo? Tudo bem? Como é que Galera, o Aleph, eu já dei uma introdução, vindo no carro ali na beira-mar. O Aleph era um cara muito brabo em Direct Response. 22, 23, acho que até 24, isso, né? Pegamos. Eram as referências ali, Direct Response. E aí você sabotou seu negócio para ir pro mercado de afiliados.
né? Na verdade, eu não cheguei a sabotar. Eu repliquei, eu ensinei o que eu estava fazendo para alguns afiliados de forma estratégica. Legal. Para escalar, lateralizar meu negócio. Boa, para não depender apenas do tráfego interno que ele Exato. oscila Exatamente. bastante. E aí tem uma sacada. Eu falei disso antes de eu chegar aqui. Qual a sacada? Sacada é que eu não conseguia testar na quantidade de contas que eu precisava. E aí eu entendi que, pô, se eu ensino outra pessoa a fazer e ela usa uma oferta que já está validada, eu tenho múltiplas contas para testar e, consequentemente, eu posso ter diminui seu risco. Exatamente. Provavelmente aumenta a lucratividade. Com certeza, porque você aumenta a probabilidade de achar o que funciona mais rápido. Legal. E escalar mais rápido. Legal. E, cara, já indo direto ao ponto, que você chegou nesse assunto aqui, não precisa ser agora, mas naquele tempo lá, quando você percebeu esse poder, esse hack aí de se lateralizar contra o anúncio, você dava os criativos para os seus afiliados testar ou você ensinava ele a fazer seus próprios criativos? Cara, inicialmente, eu vou assumir, eu cometi um grande erro, eu e meu sócio, né, que nós começamos juntos, de dar tudo pronto para eles. Só que o criativo satura muito rápido. Se você não ensina a pessoa a fazer, primeiro que o afiliado ele pega, mesmo se você coloca assim, ó, não pode usar, aprenda, ele vai lá e usa. E se você não ensina ele a fazer, ele fica refém daquilo que já está validado por você. Sim. E a validação, você sabe, tem todo um processo. Sim. Então, inicialmente a gente dava o criativo validado, depois a gente teve que começar a ensinar não só o criativo, mas também a gente trabalhar com VSL, lead de VSL, abordagens iniciais, para que cada afiliado conseguisse ter performances diferentes e, consequentemente, manter a escala no funil que já estava validado posteriormente. Legal. Então quer dizer que você começou dando tudo para os afiliados pronto, alguns resultados, vocês perceberam que estavam morrendo muito rápido os criativos, e aí vocês perceberam que tem que ensinar eles a fazer seus próprios criativos. Exatamente. Até porque a ideia era a gente validar. Só que quando a gente começou, a proporção de afiliados, a quantidade era grande. Então não dava tempo da gente validar a quantidade que eles estavam. Então foi muito mais fácil a gente ensinar eles e também elevar o nível de consciência deles, porque querendo ou não, faz parte do processo de educação, né? Sim. O cara, eu bato muito isso, não vale a pena você ser só um Ctrl-C, Ctrl-V se você não souber o que você está fazendo, senão você vira um macaco, de apertar botão e pronto. E não é essa a ideia. A gente trabalha com educação e um mercado que... eu falo muito, às vezes o cara ele é melhor do que eu. Sim. Só precisa entender o que está acontecendo ali, entendeu? Verdade, Passa verdade. essa visão. Agora, a gente foi lá longe e voltou. Cara, você é natural de onde e como você começou no digital? Cara, eu sou de Belo Horizonte, sou mineiro. Comecei no digital em 2019, demorei 1 ano e 2 meses para fazer a minha primeira venda. Sério, cara? Cara, tem gente que passa mesmo. um mês e não já venda. Ensinei os alunos a fazer a venda em 2 horas, 3 horas, a primeira venda. Só que quando eu comecei eu não tinha referência nenhuma, eu não tinha grana para investir em publicidade, não tinha grana para investir em curso, em orgânico. Eu não sei quantos anos você tem, naquele tempo você tem quantos anos? Cara, hoje eu tenho 30 anos, naquele ano, naquela época eu tinha atrás, 24, 23, 26 anos. E aí naquele tempo você trabalhava já? Então, antes eu trabalhava no mercado físico, eu empreendi, a gente tinha uma marca de produto de limpeza. Legal. A gente vendia para em Belo Horizonte? Isso, restaurante. Depois a gente começou a expandir para shopping. Quando você fala gente, era você eu e seu meu pai? Não, eu e meu sócio. Eu tive um sócio que a gente começamos pequenininho, fazia os produtos lá na mão? Comprava aquelas... tipo balde de lixo, sabe? Sim. Misturava lá dentro e tudo, fazia. Aí qual que foi a nossa sacada? A gente fazia o produto de uma forma arcaica, igual a maioria das pessoas faziam ali, que vendia normal, só que a gente foi e profissionalizou. Compramos as embalagens, fizemos rótulo, criamos os registros dos produtos. E aí, ao invés de vender para pessoas, a gente começou a vender para empresas. Então, para barzinho, restaurante. Aí a gente começou a avançar para praça de alimentação de shopping. Legal. Só que, infelizmente, é complicado empreender no Brasil, tem algumas dificuldades ali, sem contar também que a gente estava aprendendo crescendo, né? Tínhamos várias barreiras e a gente acabou tendo algumas dificuldades referente a questões fiscais, questões de multas também, que nós crescemos muito rápido sem estar organizado. Sim. E aí foi um baque muito grande pra gente. A gente falou, peraí, vamos parar, vamos organizar. E para mim, foi junto com uma questão pessoal do meu avô. Meu avô, ele é doente, tive que fazer o tratamento dele em casa. Então, como eu tive que cuidar dele em casa, eu tive que parar de trabalhar fora e ficar só cuidando dele, cuidando do acompanhamento dele. E aí vem o que todo mundo faz, né? Como ganhar dinheiro na internet. Aí começou. E aí me conta, no começo ali, você consumia só conteúdo orgânico ou você comprou algum curso?
Então, no começo, foi bem depois do baque que eu tomei depois dessa empresa, porque a gente tomou algumas multinhas, que como a gente não estava preparado ali, e, cara, eu descapitalizei total. E quando eu comecei, eu não tinha, na verdade, para não falar que eu não tinha dinheiro, eu tinha 3 mil reais, média de 3 mil reais, 2.800 reais mais ou menos. Então, eu tinha que me manter com esse dinheiro e tinha 2.800 reais para fazer dinheiro e depois, sei lá, colher alguns frutos. Então foi 100% orgânico. Comprei, o único curso que eu comprei, na verdade, até hoje que eu posso falar de marketing digital, salve Leonardo David, não sei se a galera conhece das antigas aí, era afiliado orgânico. Ele ainda tá no mercado? Cara, eu acho que não, ele mudou a vertente, mudou de mercado. mas ele ficou bastante, ele se consolidou, ele criou, respeito muito ele, criou um legado muito grande ali da galera do orgânico, mas hoje é completamente diferente do que é hoje, né? Hoje orgânico é... Tanto o orgânico quanto o pago, quanto as ofertas, estão sofisticando muito rápido. Muito rápido. Tudo. Então, foi no orgânico, só que, cara, por isso que eu demorei 1 ano e 2 meses fazendo primeira venda, que eu fui tentar entender o que dava certo, o que funcionava, o que de fato era um orgânico. Aí eu fui criar autoridade, audiência, eu criei uma página, empreendi no fibromialgia, conhece? Comecei, minha mãe tinha fibromialgia, e aí eu comecei a criar, eu fiz no PLR, cara, quando ninguém falava o que era PLR. Peguei um artigo científico, achei sobre alimentação na fibromialgia, traduzi esse artigo, criei 3 e-books, alimentação, chamava Manual do Portador da Alimentação de Fibromialgia. Aí tinha alimentação anti-inflamatória, exercício físico e o diário do fibromialgico. Criei um Instagram, comecei a criar conteúdo, que as pessoas são muito carentes de informação, né? E cresci a página para aí sim começar a vender o e-book. Então, depois a galera veio PLR, eu nem sabia o que era PLR. E aí eu cheguei a vender com esse e-book, eu cheguei a vender mais de 120 mil reais. Caraca. Só que, tipo, isso foi meu início lá atrás. Mas orgânico você já tava com o tráfego pago também? Então, uma parte foi orgânica, porque a minha página ela cresceu muito, cresceu muito assim, né? Na época ela chegou a bater 42 mil seguidores. Existe ela ainda, você pode olhar, chama Dicas Fibromialgia. Legal. E aí eu começava a anunciar, a publicar lá e começou a ter um fluxo de vendas legal ali e com esse dinheiro eu reinvesti. Então uma parte desse 120 mil foi reinvestido ali do Dicas Fibromialgia, do orgânico. Legal. Só pra dizer, em 2019 quando você começou, eu era o rei desse nicho. Ah, de fibromialgia? Mentira! Olha só como é que as coisas se cruzam, cara. Quando eu entendi ali em 2018 que a copy era o mais importante, eu mergulhei, né? Virei copy chief da minha empresa. Aprendi com o João Campos, né? Foi meu mentor. Também, João, desde aquela época, um pouco depois que eu conheci ele. Eu fui o primeiro cara a vender no mercado Direct Response cúrcuma. Eu que trouxe isso, porque eu sempre olhava o que acontecia no mercado gringo, porque o que acontece lá depois vem para aqui. Sim. Naquele tempo já tinha muitos produtos de cúrcuma escalados lá fora, e não tem ninguém vendendo no Brasil. Ninguém. 2018, 2019. E aí eu lembro até eu lembro do mecanismo, que foi o que servi do zero, não modelei ninguém. O mecanismo era cúrcuma com alta biodisponibilidade. Que aí eu tinha todo o mecanismo de, tipo, a história era mais ou menos assim, cientistas descobrem que lá na Índia tem menos dores articulares, fibromialgia, e o motivo disso é da cúrcuma, só que a cúrcuma deles é diferente, tem biodisponibilidade, e aí eu criei uma fórmula, eu estudei pra caralho isso, contratei farmacêutico, eu estudei uma fórmula que era cúrcuma mais piperina, que a piperina eu descobri que potencializa o efeito da cúrcuma, aumenta em 8.000 vezes a absorção. E aí eu contratei um expert real. Um expert naquela real, época. Naquela época. Você destruiu. Primeira campanha que eu subi para testar R$100, vendeu 1.200. Ah, imagina. Mano, esse mercado é muito forte. Eu fiz muita grana. E assim, era... o produto que eu fiz, o formato ele era inovador. A fórmula era inovadora. E a cópia era muito boa. Mano, eu arregacei muito. Um ano depois, todo mundo queria vender cúrcuma também. Mas... virou uma febre. O cúrcuma vendeu, tiveram alguns ainda produtos. Vende hoje. Vende muito. Só que eu acho que, como todo mercado, tem um nível de saturação, né? Você tem que saber se renovar. Às vezes você pega um mercado que ele tá muito fácil. Eu falo por mim, e na época eu não entendia de copy direito. Sim. Sabe como que eu consegui vender de fato? Eu peguei uma pessoa que teve fibromialgia, gravei um vídeo dela, contando a história dela,
E na época a fibromialgia batia muito na dor, da incompreensão dos familiares, toda aquela questão das dores, porque os exames acabam não pegando, etc. E aí uma pessoa contando a história dela criava familiaridade, criava conexão, e depois ela falava que usou, que achou na internet o guia e tal, o manual. Sim. Então isso foi o diferencial. Então eu não tinha um nível tão alto de copy, mas, por exemplo, você com um nível mais técnico, você deve ter nadado no mercado. Não, nadei, cara, nadei. E o que acontece? No mercado já tinha gente que vendia produtos circulares, mas pegava o nicho de artrose. Artrose, que é muito comum. E é muito comum. E a fibromialgia está mais ligada à artrite, que é a inflamação. Exatamente. Né? E aí eu disse, cara, não tem ninguém focando nisso aqui. Eu sei que vende lá fora e eu sei que existe essa dor no Brasil. Mano, nadei no braçado há muito tempo. Cara, tem muito micromercado. Ó, até uma dica, um mercado que na época eu fiquei muito, psoríase também. Psoríase. São mercados que são micromercados que quando você consegue se posicionar, você não precisa ser um gênio. Sim. Você só precisa ir um pouco contra o que a maioria das pessoas estão acostumadas a fazer, né? Eu chamo isso de nível de sofisticação. Sim. Existem nichos e mercados que são mais sofisticados. Por exemplo, emagrecimento. Emagrecimento para mim e renda extra são os nichos mais sofisticados. Isso significa que são nichos que são mais difíceis de acertar, tem mais gente rodando e aí tudo se torna mais difícil. E aí tem nichos que são menos sofisticados. Psoríase, varizes, menopausas. E são nichos que talvez não tenham o mesmo potencial de escala, mas tem o mesmo potencial de lucro. Hoje eu tenho um Nutra que ele vende média 300 a 400 mil constante mensal de varizes. Sim, varizes é um excelente nicho. Muito bom. Só que você tem que saber, que tá, tem uma linha muito tênue. Eu particularmente, cara, eu vou te dizer, não sei se talvez por conta de ter casa da minha mãe, família, eu tenho muito receio em vender algo voltado para saúde. Sim. Tanto que a maioria dos meus produtos são estética, Sim. Beleza, estética, porque saúde você tem que ter uma linha muito tênue do que você vai prometer e como você vai apresentar o seu mecanismo. Tem que ser algo real e que não comprometa de fato a saúde da pessoa. Com certeza. Você tem que E você também tem que entregar um produto bom. Você tem que ter uma responsabilidade com a sua oferta e ainda um compromisso com a entrega. Então eu vejo muito no mercado as pessoas às vezes, beleza, é um nicho legal, por exemplo, varizes. Mas a oferta varia de uma forma diferente, uma forma que, no meu ponto de vista, não é legal. Que é agressivo, que é mentindo, que é fazendo prometendo coisas que não, de fato, dá para ser cumprida, né? Só que é aquilo, sabendo vender bem um produto de saúde, você é nada de braçada. E eu vou falar uma coisa para você, tá? Eu vejo muita gente agressivando, até fazendo promessas mentirosas. Mano, o mercado mudou. Hoje, o mercado, os compradores estão mais céticos e eles não estão mais, muita gente parou de acreditar nessas mentiras, usam à toa, usam IA, a galera está deixando de comprar e estão comprando quem é verdadeiro. Sim. Não é à toa a promessa menos agressiva hoje está vendendo mais do que a agressiva. Muito mais. Não é à toa que hoje os micro-influenciadores, até para criativo, quando você pega, isso é comprovado, micro-influenciadores, pessoas que não são conhecidas, passam mais credibilidade na compra do que pessoas famosas. Pessoas famosas são importantes para posicionar o produto, com brand. Agora, para passar credibilidade de venda, pessoas desconhecidas passam mais. Só que você tem que saber utilizar isso. É isso. Exatamente. Legal, legal. Agora vamos voltar para o futuro que a gente começou a falar, né? Você estava ali, direct response interno, começou a aparecer no afiliado, deu tudo de bandeja para eles, viu que tinha que ensinar eles a fazer criativo. E aí você chegou no ponto que é muito importante, que é importante em todas as operações, pode ser webinário, pode ser lançamento, pode ser direct response, pode ser X1. Uma vez que você tem uma oferta validada, para você oxigenar essa oferta, mantendo até escalando mais, é o criativo. Para mim o criativo é 80-20 de qualquer modelo de negócio. Fala pra gente, Aleph, o que você considera, pode ser 3 pilares ou 5 pilares, são essenciais para fazer um bom criativo? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu sempre bato com o pessoal referente a fazer um bom criativo é ele ter domínio sobre o que ele está vendendo. Então, o início da oferta, para mim, ele é tão importante quanto o que você vai fazer no próprio criativo, o que você vai colocar, porque tem que ter uma congruência. A gente fala de funil de passagem. Galera, anota isso aí, congruência. A congruência, ela vai fazer total diferença sobre o nível que o lead vai avançar. É um funil, tudo é um funil. Sim. Chegam muitas pessoas e no final você quer saber quantas vão chegar e vão comprar de fato. Então sempre vai diminuindo em determinadas etapas.
entendendo a congruência, entendendo para onde essa pessoa vai, isso já facilita muito o nível que essa pessoa vai descendo no seu funil. Então, o primeiro ponto eu colocaria entender e ter congruência com a etapa final, com a etapa seguinte. Segundo ponto, quebra de padrão, você tem que entender o formato que você está utilizando na rede social. Então, dependendo de onde você for anunciar, os formatos eles diferenciam dos outros. Para anunciar no YouTube, o formato que possivelmente funciona é um, no Instagram é outro, no Reels e Stories. Então você tem que entender isso, porque a plataforma que você está trabalhando ela vai ditar o comportamento do usuário. Então, se você tem congruência, entende sobre o formato e, de certa forma, trabalha esse formato de forma apropriada, você aumenta mais a probabilidade de acertar de fato. E no final, é algo que eu vou dizer que meus afiliados não fazem. Você precisa, eu não gosto de mostrar produto no criativo, porque o desejo, aí vem o desejo final, né, que seria o terceiro ponto, o desejo ele tem que ser mostrado antes da pessoa mostrar o produto. Então, se você consegue criar gatilhos, criar um criativo que de fato gere desejo antes da pessoa saber qual o produto de fato, ela avança na etapa do seu funil muito mais agressiva. E aí você tem mais oportunidade de quebrar a objeção, de criar conexão, de fato gerar valor para que ela, consequentemente, avance em mais outras etapas ali até chegar no purchase, na compra final. Boa. Então, congruência, congruência a acertar o modelo do criativo que você vai fazer e, de fato, despertar o desejo antes de mostrar o produto. Porque o criativo nada mais é do que você atrair a atenção Sim. do lead para mandar para o seu funil principal, que é VCL, advertorial, landing page, quiz, está muito forte quiz, né? Então o criativo ele serve para isso, para chamar atenção. E, por exemplo, a maioria da galera faz anúncio em redes sociais, que é Meta Ads, TikTok Ads, Quai Ads, Google Ads, né? Que é YouTube Ads, é a rede social. Então você está disputando a atenção com várias coisas virais, Sim. várias coisas que tem dopamina. Então se você não tiver um criativo com criatividade, que gere desejo, o cara não vai clicar em saiba mais, não vai clicar em quero conhecer e vai para a próxima etapa do funil. E uma parada que o Aleph falou, que é muito importante, galera, é a congruência. Tá? Eu já ensinei algumas pessoas no nosso mercado, continuo ensinando. Algumas muitas. Né? Algumas muitas. Só os maiores players de mercado passaram por mim. Só isso. E galera, eu sempre falo isso. A congruência desde o criativo até o final do checkout. Por que isso é importante? Eu citei o produto de cúrcuma, né, que eu tinha, e eu sempre soube do 80-20 da importância criativa e a gente testava 200 criativos por semana por produto. Tá? E eu fiz alguns testes de formato... Que acha que isso é um absurdo. Né? Não, isso aí é obrigação, para você faturar alto é obrigação. E aí, Aleph, eu fazia alguns testes, eu peguei o tempo ali, 2019, que era a fruta misteriosa, essa fruta faz isso, a sopa... O elemento curioso. Elemento curioso. E aí, galera, olha só que legal. Por exemplo, a cúrcuma é laranja. É um pó, a cúrcuma. Quem não sabe o que é cúrcuma, precisa na internet aí. Cúrcuma é um pó laranja. E aí, eu fazia vários criativos com esse chá milagroso, esse chá inovador, ajuda, esse pó mágico ajuda você a melhorar. E aí eu fiz vários testes com um pó laranja, um pó branco, um pó azul, e teve pós de outras cores que deram um CTR, um CPC mais barato, só que no final não convertia. Porque o cara via um pó amarelo, quando chegava na não copy, tinha congruência. Era laranja. Eu vi um pó azul, que azul chama atenção, um pó azul, é bem diferente. Uma fruta estranha, que vai dar um CTR alto, mas quando o cara chega na virtual, não tem congruência, matou a conversão. Aí o pó da cúrcuma, que eu colocava lá, tinha um CTR mais baixo, porque as pessoas já conheciam, tinha um CPC mais baixo, mas a conversão explodia. Por quê? Porque tinha congruência. Então, galera, se você está começando, principalmente se você é afiliado, né, se você é produtor, você já deve ter noção disso. Cara, preste atenção na congruência do seu funil, desde o criativo até o checkout. Se tiver uma pontinha solta, o lead vai desistir da compra. Uma pontinha solta. Isso que você falou, eu vou pontuar uma coisa. Eu fiz uma oferta para um chá de polifenóis. Desculpa Fala para o que é polifenóis. Polifenóis, ele é um composto, eu sei que ele limpa as lectinas do organismo. Então o seu organismo, o seu intestino, ele possui algumas lectinas. Essas lectinas são toxinas
que, de certa forma, influencia de forma negativa o andamento do seu organismo ali, e o polifenóis ele faz uma espécie de faxina intestinal, ele limpa essas toxinas e automaticamente influencia numa série de outros fatores que, consequentemente, auxiliam na melhora da circulação, no emagrecimento e etc. O que eu lembro de eu posicionar seria referente a isso. Sim. Só que por que eu digo? Você estava falando referente à congruência, eu fiz uma oferta sobre o chá de polifenóis, e no chá de polifenóis, eu começava a oferta, era uma oferta de emagrecimento, começava a oferta falando o seguinte, vou te mostrar como esse copo de Coca-Cola vai fazer você emagrecer. E eu puxei isso de um criativo que nós tivemos num outro mercado, que era um mercado capilar, que nós escalamos, o meu sócio escalou mais de R$1 milhão, só investiu mais de R$1 milhão nesse anúncio, que era uma pessoa jogando Coca-Cola na cabeça. Então, Coca-Cola tinha quebra de padrão. Só que no capilar, tinha um pouco... chamava atenção, mas a VSL fazia o resto do trabalho. No emagrecimento, eu pensei em ter essa congruência. Então, no criativo tinha a Coca-Cola, emagreça tomando Coca-Cola, a pessoa ficava curiosa em saber como de fato ela ia emagrecer tomando Coca-Cola, e aí depois, no decorrer do processo, a cópia ela se fechava, ela se juntava com o quê? Eu falava que em uma os doutores fizeram uma entrevista e eles falaram que a cor do chá, ele é a cor da Coca-Cola, ele é meio marrom. Então fizeram até uma brincadeira numa entrevista, que disseram que se colocasse 2 rodelas de limão, seria a mesma coisa de estar emagrecendo tomando Coca-Cola. Esse era o desfecho que juntava e dava congruência com toda a etapa do funil. Então eu atraía a atenção da pessoa, gerava curiosidade sobre Coca-Cola, entrava no funil, na lead, reafirmando isso, e no decorrer eu chamava a atenção dela, elevava o nível de consciência, gerava desejo, fazia todo o processo, metia o storytelling referente à história, e depois eu só fechava com essa conexão para apresentar o mecanismo único, referente ao polifenóis. Legal, então, legal. Eu vejo, Alisson, hoje no mercado, muita gente que faz grana, que tem resultado, e que eles não entendem os fundamentos de marketing, que a gente está falando aqui é um fundamento de marketing. Sim. E a galera não estudou os fundamentos, eles fizeram um curso, aprenderam a modelar, eles vão modelando até dar certo. E aí, por exemplo, o cara vê, um anúncio desse aí estourado, com várias curtidas, aí o cara coloca no produto dele, não tem nada a ver, coloca lá e se frustra. Sim, total. Por quê? Porque não entende o fundamento de marketing. Sim. Não entende congruência, não entende o que é que vai chamar a atenção daquele lead e no final vai converter. E galera, por que isso é importante? Você pode testar várias coisas, pode, mas o seu gasto de energia é limitado. Quanto orçamento também. E o orçamento também. Você vai gastar com edição, você vai gastar com copy para dar um trato ali para melhorar, você vai gastar com tráfego para testar. Então, quanto melhor você melhora a qualidade dos seus criativos, menos você gasta tempo, dinheiro e energia para validar. Você nunca vai conseguir uma taxa de 50% de assertividade, mas cara, se você tem 15, 20% de assertividade, é muito bom. E poucas empresas conseguem isso. Pouquíssimas. Eu falo porque, querendo ou não, a gente se apega muito. Você pega ali essa onda no mercado de modelar a oferta sem saber, igual você falou, sem saber o conceito básico. As pessoas elas tendem a ficar replicando o que elas não sabem, para quando elas enfrentam um desafio, elas gastam o dinheiro que elas conseguiram quando algo deu certo, e depois elas ficam perdidas sem saber o porquê que ela gastou o dinheiro e porquê que antes deu certo e agora não dá mais. Então, remodelar a oferta, de certa forma, eu acho que se você tem algo que deu certo, remodele a sua própria oferta. Amplie modelos diferentes, formatos diferentes, para você estudar e ficar especialista em todos os pontos que convertem ou não aquela sua oferta. E o mercado ele vai mudando, e eu acho que o que generaliza isso, o que tem um desfecho disso se o player não souber o que de fato ele está fazendo, ele acaba ficando em alguma atualização do mercado. E aí fica para trás, né? E o Alisson, voltando aqui para o mercado de afiliado, eu estava falando antes de eu me encontrar com você, da facilidade de você começar com afiliado, né? Você já tem um produto validado, um funil validado, você não tem que se preocupar com isso. Às vezes o produtor dá tudo pronto, só tem que jogar tráfego, seja pago, seja orgânico, né? E você já fez vários afiliados terem sucesso. Na sua opinião, o que é que um afiliado precisa para ter resultado? Algum background, mentalidade? O que você acha que para um afiliado ter resultado, quais são o essencial para ele fazer? Cara, a gente tem um jargão no nosso ecossistema lá, que é o hashtag não tem plano B. E eu falo que não tem plano B, a gente pode falar assim, mas aí é muito...
mas 95% do resultado que as pessoas têm não está atrelado à habilidade, e sim à mentalidade. As pessoas, elas, hoje em dia, mas mindset, mas cara, se você entra com a mentalidade correta, independente do desafio que você tem, você busca desenvolver a habilidade, que seja com pessoas, que seja com curso, que seja com o que for. Nosso ecossistema, a gente entrega o que é necessário para a pessoa performar, estrutura, produto, back. O ponto é, a pessoa ela tem que entrar que não importa se ela tiver tudo validado, ela não tiver o melhor criativo, ela não tiver a melhor oferta, o melhor produto, se ela não tiver a mentalidade correta para fazer acontecer, ela vai parar na primeira adversidade, porque a gente sabe que acontece. Pega, o mercado ele tem sazonalidades, contingência, às vezes você está com tudo perfeito, você pode ter dinheiro, pode ter oferta, se você não tem contingência, você não consegue escalar, então a gente brinca, contingência vale mais do que dinheiro, seja no WhatsApp, com os telefones, com números, que seja no direct response, né? no tráfego direto ali, com contas. Beleza, o cara tem a mentalidade certa, aí o que ele precisa, quais são os outros pilares que ele precisa se preocupar? Ele tem que ser uma pessoa responsável e inconformada. O que seria responsabilidade e a pessoa estar inconformada? Ela precisa entender o que ela está fazendo, é a empresa dela, ela diferenciar muito, muito bem do que é a pessoa física dela da pessoa PJ. Por quê? A pessoa PJ dela vai enfrentar vários desafios, vai lucrar muito, só que a pessoa física só pode desfrutar disso quando ela tiver uma certa estabilidade, que a gente sabe que no fundo não existe, o mercado você está rico, está pobre, né? Mas você tem que ter um certo controle, uma linha ali de controle para saber desfrutar na sua pessoa física. Então, responsabilidade com a sua empresa. E, de certa forma, você ainda assim ser inconformado em entender que vai ter várias coisas que você vai travar, vão ter vários processos ali que você não vai saber. E é onde eu trabalho muito com meus afiliados, o quê? De juntar um cara que tem uma habilidade com outro que tem uma habilidade complementar. Então, às vezes, um afiliado ele é muito bom em tráfego e o outro é muito bom em fechamento, em copy. Eu pego e vejo que um está com dificuldade do outro e junto os dois, que é o que acaba multiplicando os resultados. Então o cara fica inconformado até entender o que ele é bom, ele se aperfeiçoa no que ele é bom e o que ele não é tão bom, ele se une com o outro para fazer aquilo se multiplicar. E tem outra parada também, nem sei o que você falou, dos afiliados se juntar, é porque o empreendedor, ele é muito solitário. Sim. E geralmente quem começa com afiliado, é só ele não conhece ninguém que trabalha, e quando ele tem esse parceiro, que ele pode confiar, que ele pode trocar ideia, dividir risco também. Dividir ali os anseios, porque assim, eu gravei um vlog com o Joacas, a gente falou muito sobre isso, sobre se trancar na caverna. Geralmente quando o cara tá começando, é família, é amigo, isso não vai dar certo, vai pro tradicional, né? E quando você se fecha na caverna, meio que você fica só. E aí se você não tem esses vínculos aí, né, de um sócio, de um amigo para trocar ideia, eu falo por mim mesmo. Quando eu comecei no digital, eu era só na minha cidade, só eu fazia o que eu fazia. E eu tinha um grupo, um WhatsApp com 6 caras, que também tem na mesma situação que eu, e a gente trocava ideia lá. Era a minha ambiência, entendeu? Minha ambiência era no WhatsApp. E todo dia a gente fazia cálculo, cara, o que você está fazendo no tráfego aí? Todo mundo rodava produto diferente, mas a gente se ajudava com estratégia, com dica. Às vezes um tava ruim, eu tomava um strike, cara, pega uma conta aqui pra mim pra você não ficar parado. Isso vale Mano, muito, a gente evoluiu muito. Pô, você já ajudou muito. A gente sempre pergunta, pô, o que tá acontecendo, qual a vertente agora e tal. E, tipo, esse network, ele vai te fortalecer bastante. Só que aí que tá naquilo que eu falei da relação à mentalidade. O cara tem que chegar no nível de entender que isso faz parte da mentalidade. Sim. Porque, pô, hoje, de certa forma, o ecossistema, ele te possibilita muitas coisas. Quando você tem pessoas que pensam igual, mas você tem que querer estar no meio e você também tem que ter uma moeda de troca. O network é isso, é você dar para receber. E tá no campo de batalha, ter know-how, ter habilidade ali para complementar. Vejo muito, cara, no mercado de afiliado, meio que se poluiu bastante. Pensa o seguinte, a galera, aí, muitos, né, do mercado, Ctrl-C, Ctrl-V, te entrego tudo pronto, isso aqui, isso aquilo. A galera vai tendo uma falsa sensação de resultado, igual a gente falou, sem saber o que faz, e não tem nada para trocar. Só que quando precisa de algo, cola, suga. E aí isso já está manjado. Porque a pessoa quer estar junto, mas não tem o que oferecer. E aí quando você vai para o front mesmo, você vê que nem know-how, nem habilidade ela tem, porque ela não sabe o que fez. Aí vive num loop, né? Igual a gente estava falando. Ô Aleph, e na sua opinião, qual é o futuro do mercado de afiliados aqui no Brasil? Mercado de afiliados? Sim. Cara, afiliados profissionais. Afiliados que não lidam com o produto, com
não sobe em campanha de forma amadora. O cara entende que o que ele está fazendo é algo sério, ele tem que ter, ele é representante de uma marca de verdade, ele tem a habilidade de compra de publicidade, que ele está na frente de anos-luz, na frente de muita gente, ele tem uma ferramenta ali na mão dele que pode transformar de fato a vida dele, só que enquanto ele não ser profissional, não se tornar profissional de fato naquilo, não vai andar. E o mercado está cada vez passando por isso. Você vê impostos, você está dando uns insights para a gente aí, ajudando a gente referente a isso, mas está tributando, está tendo várias barreiras para exatamente deixar a galera amadora dificultar, e permanecer os profissionais. Os amadores ficarem e quem for profissional vai continuar. E, cara, eu tenho afiliados que não querem deixar de ser afiliados. Você pergunta o cara, eu já falei, irmão, eu te dou um produto, eu faço o produto, não te cobro nada. O cara não quer, porque a gente tem o que é de fato a responsabilidade do produtor e tem de fato o que é a responsabilidade do afiliado. Cá entre nós, um afiliado que tem estrutura, tem um produto que vende, sabe vender e tem uma boa gestão de tráfego, para que ele vai caçar mais problema? Ele só vai escalar. Vai escalar. Entendeu? Exatamente. Então, afiliados profissionais, se profissionalizando, ele não tem por que não dar certo. Cada vez mais ele vai disputar leilão só com profissionais, entendeu? Ô, Aleph, uma dúvida que eu tenho aqui é se é de BH. Sim. Você mora em Balneário. Por que você mora em Balneário Camboriú? Cara, eu vim pra cá, vou te falar de verdade, por conta de frequência. Eu converso muito com minha mulher sobre isso. Eu estudo muito sobre energia, sobre frequência, e tem momentos da vida que você quer dar um passo a mais. Então, eu sou muito grato por tudo que já aconteceu na minha vida, por onde eu cheguei, pelos resultados que eu tenho. Só que é aquela coisa, tudo que não está crescendo está morrendo. Então, às vezes, quando eu me pegava ali onde eu estava, né, minha operação, minha empresa, ela é em Minas, lá no interior de Minas, e, pô, roda tudo certinho, eu consigo, a flexibilidade do mercado digital me possibilita isso, só que, o que eu precisava? Eu falei, cara, eu permaneci aqui, eu vou acumular frequência disso e vai me limitar muito sobre continuar crescendo, sobre ter novos ares, sobre ter novas experiências, e eu vim pra cá porque era um lugar que eu não conhecia ninguém, eu vim sem conhecer absolutamente ninguém. Passei 2 meses aqui, quando eu passei 2 meses eu falei, não, eu preciso ficar, porque aqui tem algumas peças que eu consigo extrair e, consequentemente, eu quero chegar no mesmo ponto que eu estava lá atrás, de ficar tão incomodado a ponto de sair e ir para outro ambiente. Então, eu acho que define muito o que é a minha vida. Eu fico um período num lugar, extraio o máximo que eu consigo extrair e vou para outro. Faz quanto tempo que você está morando aqui? Cara, vai fazer 10 meses. Legal. 10 meses. Uma parada que eu falei também no vlog com o Joacas é que quando você sai do seu ambiente seguro, por exemplo, da Minas Gerais para você, vir para um ambiente que você não conhece ninguém, você entra em hiperfoco. Sim. Porque não tem amigo, não tem família para atrair sua atenção, você foca em fazer o que precisa ser feito. Igual você falou aí, a energia, eu falo muito isso, que é a ambiência, mesmo que é foda. Já passou aqui várias Porsches aqui que a gente tá gravando, passou uma Dodge Ram, Ferrari ali. Tem uma Ferrari ali. Então, cara, essa ambiência, essa energia é muito foda. É muito foda. Um dos motivos também, que eu moro aqui, né, eu moro em Floripa, venho sempre para Balneário para ter essa energia. Eu falei, eu tava na Orla do Beira-Mar, antes de eu chegar aqui, e eu falei, cara, essa cidade cheira a prosperidade. Sim. Isso é muito importante pra gente que é empresário. Segurança também. Segurança, né, qualidade de vida. Qualidade de vida. E, cara, eu vou te falar, às vezes você tá numa cidade, você começa a prosperar. Aí você vai comprar um carro legal e tal, começa a frequentar lugares legais, só que vai ficando mais do mesmo. Aí é aquilo, se você é o cara mais, pode parecer clichê, mas é real. Se você é o cara mais perto da mesa, você tá na mesa errada. Sim. Aqui, você falou, uma Porsche passa toda hora. Então você não é um cara que tem uma Porsche, você não é o cara que tem uma Porsche, você só é mais um, entendeu? Então isso vai te estimulando o quê? Pô, tem uma Porsche, óbvio que a gente está falando de questões materiais, porque questões materiais elas são metas materializadas. Que tangibilizam o nosso resultado. Só que não é sobre isso, isso acaba sendo consequência. Mas você vê um cara, por exemplo, você vê um cara com a Ferrari, você fala, o que esse cara faz? O que ele fez para chegar até aqui? Exatamente. O que talvez eu possa ter de troca? Será que eu tenho alguma troca com esse cara? E aí automaticamente as coisas vão fluindo diferente. Então acho que a ambiência, o local, ele molda muito a sua mentalidade e consequentemente força seu crescimento, né? Show. Pode falar. Não, eu ia falar, e um outro ponto do que eu vim para cá para me desafiar foi para conseguir jogar o xadrez de fora. Legal. Eu penso o seguinte, na época, isso foi um negócio que eu tive que passar por um trabalho muito grande de desenvolvimento. Eu ficava no meio do furacão, então eu era uma peça do tabuleiro. E aí eu precisava sair, eu precisei entender como que eu consigo sair e jogar o tabuleiro. Então
treinar heads, treinar pessoas para que a operação não dependa exclusivamente de mim lá, entende? Porque eu acabava ficando refém da operação, eu saía de casa, tipo, 8 horas da manhã e chegava 2 horas da manhã, ficava 8, 8, meia-noite, e eu achava isso bonito. E se você não consegue gerir seu próprio tempo, você tá perdendo tempo, entendeu? Sim, total, total. Então, Ô Aleph, e já tá terminando aqui, já 40 minutos de vlog. Fala pra galera ali, dá um conselho pra quem, principalmente quem tá começando, seja como afiliado, seja no digital sozinho. Qual conselho você daria pra quem tá começando? vamos lá, de novo, não tenha plano B. Você tem que ter muito claro por que você começou, porque se você não tiver isso claro, no meio das adversidades você vai travar. E aí, consequentemente, você vai acompanhar alguém que já esteja em um local, esteja em um patamar que você almeja. Porque essa pessoa ela já vai ter trilhado um caminho e, consequentemente, ela pode te auxiliar a trilhar o mesmo caminho. Mas, volta naquilo, se você não tiver um plano B e não tiver clareza do porquê você quer aquilo, e isso não é por questão material não, porque se for por questão material, quando você tiver dinheiro, você vai... a última coisa que você vai querer é trabalhar. E você tem que entender que tem outras coisas por trás. Tenha clareza sobre o porquê não parar e o porquê continuar a buscar evoluir. E aí, consequentemente, as coisas começam a fluir, porque quando você para de focar no seu objetivo final, você começa a entender que são as micro-realizações, as micro-tarefas, os micro-desafios, micro-superações que vão te levar para onde você quer. Então, seria isso. É isso aí, galera. Cara, o que você falou é muito o que o Geocas falou. É muito parecido, só com outras palavras. É muito foda. E, cara, isso é o que é. Faça isso que você vai ter resultado, beleza? Tamo junto, Aleph. Obrigado aí, tá? Pelo tempo. Parabéns aí pelo sucesso. E é só o começo, tá? Sempre conta lá com a gente. Amém, bora, porque vamos pra cima. Como eu digo, é trocação. É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo. Valeu, obrigado.